E aí você olha, imagina como é que os militares não estão aí nesse, né, sendo pressionados nesse sentido. E outra coisa muito importante que eu já posso trabalhar aqui, que é o movimento guerrilheiro, a luta armada. Gente, vamos lá, muito cuidado. Falar sobre luta armada é uma coisa complicada. Eu vou jogar ela aqui na oposição à ditadura. São aqueles grupos que, né, com o fechamento dos partidos, você tem grupos que vão ao MDB e outros grupos que vão partir para um processo de luta armada, pegar em armas e tentar derrubar esse governo ditatorial. Né? É claro que há sim uma grande participação de setores da esquerda, né, do Partido Comunista, nesse processo de luta armada. Tá? Então, assim, dizer hoje para você que a luta armada que cooptou os jovens, né, muitos jovens universitários e tal, para tentar derrubar o governo, dizer que eles queriam democracia é perigoso. Tá? Posso dizer sim que grande parte dessa luta armada desejava, ao derrubar o regime, né, possivelmente derrubando a ditadura militar que estava presente, estabeleceria uma ditadura de esquerda. A ideia é perceber que aqui ninguém mais está falando em democracia. Tá? Essa ditadura, essa guerrilha claramente pensa numa ditadura de esquerda. Mas passou para a história a ideia de que essa guerrilha lutou pela democracia, né? Lutou, hoje quando alguns políticos que se envolveram nessa luta armada se pronunciam, eles falam o quê? Peguei em armas contra a ditadura, peguei em armas pela democracia. Tá? Isso é um forte debate até hoje, né? Entre os historiadores, isso inclusive gera algum mal-estar, tá? Mas a verdade é, houve uma luta armada sim, uma luta organizada em grande parte por um homem chamado Carlos Marighella, né, o grande cabeça dessa luta armada, tá? Então dessas células guerrilheiras que de certa forma amedrontaram e muito o governo militar. A gente hoje, pelo que a gente conhece, percebe que era uma luta desproporcional. A luta armada era muito menor do que o grande aparato militar brasileiro. Mas não se tinha noção disso, não se tinha noção da extensão dessa luta armada. Uma luta armada que inclusive tomou, né, tentou usar o campo, né, principalmente como o viés seria o campo, e uma luta armada urbana, né, que seria a ideia das expropriações bancárias, conseguir dinheiro para comprar armas e financiar e municiar essa luta armada que viria do campo e tomaria o poder. Então isso amedrontou muitos militares que, na tentativa de desarticular essa luta armada, tá? A luta armada é essa que não começou necessariamente depois do AI-5, tá? Algumas células guerrilheiras existiam até mesmo antes do golpe militar de 64, civil-militar. Mas, vamos lá, os militares na tentativa de desarticular, de reprimir, de acabar com essa guerrilha, acabaram utilizando técnicas extremamente nebulosas, né? Basicamente o quê? A tortura. Tá? Então a repressão aos movimentos guerrilheiros nesse momento, e aí é o que é o grande problema, não fica restrito só ao movimento guerrilheiro ou tudo aquilo que eles consideram um perigo de esquerda, um perigo guerrilheiro, um perigo de uma luta armada, né? Abre aí um novo capítulo, ou melhor, mais um capítulo dessa questão que é a tortura. Tá? Então, assim, tortura com requintes de crueldade, não cabe aqui a gente ficar, né, relatando esses momentos. A gente tem alguns filmes interessantes que eu posso sugerir que vocês vejam, né, que é Batismo de Sangue, que conta a história dos freis que foram torturados pela sua relação com a teologia da libertação, a ligação com a guerrilha e com Marighella. Vocês podem ver Zuzu Angel, né, que conta a história da estilista brasileira que teve o filho capturado pela repressão e era envolvido com movimentos de esquerda, guerrilheiros. Então, assim, vale lembrar que, né, a tortura é um crime hediondo, né, e que a gente vai rechaçar todo e qualquer tipo de tortura que a gente conheça. Tá? E aqui isso foi o principal viés da ditadura militar como forma de desarticular, né, essa luta, foi a ditadura. Então nós temos aqui, ó, uma grande oposição, é a guerrilha armada, é a luta armada, são os intelectuais, nós temos a literatura, nós temos a música, ou seja, isso está amedrontando os militares. E isso vai gerar algumas cenas de grande violência no Rio de Janeiro e ao redor do Rio de Janeiro, ao longo do Brasil.